muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação e como que a gente vai diferenciar. O que é melhor? É lâmpada? É luminária? Né? Muita gente tem dúvida aí na hora de comprar. Aí chega o vendedor e fala, melhor levar uma lâmpada, né? Melhor levar a lâmpada, a luminária separada. Aí você monta, porque aí depois queima, você tem que tirar, aí você tem que trocar, e aí fica aquele buraco, aí depois você não encontra igual. Quem já passou aí por isso? Escreve aí pra mim. Já passei por isso. Conta aí a tua história. Bom, vários relatos aí de clientes, né? E também meus, de eu chegar na loja, às vezes com cliente, às vezes sem um cliente, e o próprio vendedor vir com esse discurso, né? Então a gente precisa entender o porquê das coisas para que a gente faça a escolha assertiva. Então eu trouxe hoje aqui o tema para vocês de como que é melhor, né? Lâmpada luminária, quando que é melhor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu queria falar para vocês o seguinte: a gente está fazendo uma série de lives aulas aqui sobre iluminação. Semana passada a gente teve a live de iluminação também. Então, se você não assistiu, vai lá, assiste, tá? Que tá bem legal. Foi iluminação para quartos e home offices. Como você criar espaços aconchegantes usando iluminação. E na live de hoje a gente vai saber essa diferença. E na semana que vem, depois eu conto o tema para vocês. Então, vocês fiquem atentos aí. Se tiver perguntas sobre esse tema da live de hoje, já deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente poder ir seguindo. E se eu não responder aqui na live, durante a live, eu vou responder depois, tá bom? Eu vou falar aqui com vocês um pouquinho. Vou começar falando sobre... Eu separei algumas lâmpadas aqui, né, pra gente poder falar um pouquinho até do histórico da iluminação, para vocês poderem entender como que essa linha do tempo funciona, o porquê das coisas. É super importante. Você não tem que gravar, você só precisa entender o porquê. E aí você vai conseguir fazer a escolha certa na hora que você tiver que escolher, tá bom? Antes da gente começar, eu queria dar um aviso que nossas aulas vão passar a ser agora às quartas-feiras, às 20 horas. Tá? Então a gente vai estar passando de quinta para quarta-feira. Então a partir da próxima semana, vocês já vão ter aí na quarta-feira essa aula, tá bom? Escreve aqui embaixo pra mim se você gostou dessa ideia, se quarta-feira é um melhor dia pra gente fazer, tá? E vamos lá. Bom, a gente tem que ter em mente sobre a questão do histórico, né? Então, antes você chegava na loja e a gente tinha essa lâmpada aqui, que nem essa é a mais antiga, mas só tinham poucos modelos, então você não tinha muito o que escolher, né? Era essa ou essa, certo? Então essa era o design, então todas as luminárias, sempre a gente imaginou, sempre foi a composição lâmpada e luminária, sempre foi isso, tá? A gente está acostumado a isso, nossa mente está acostumada a isso, nosso corpo está acostumado a isso, nossos antepassados estão acostumados a isso, a composição lâmpada e luminária. A gente tinha um produto, né, uma lâmpada que funcionava a partir de incandescência, que não era uma parecida com essa daqui, né? Só que tinha esses filamentos aqui dentro, não tinha essa proteção. Essa daqui já é uma halógena, já é uma evolução da incandescente. A incandescente hoje ela está proibida de ser comercializada, né? Ela não pode ser mais comercializada. E a gente tem as halógenas ainda estão sendo comercializadas. Para vocês terem ideia, essa lâmpada aqui, ela gastava na conta de luz 70 watts, tá? Então hoje a gente consegue aí reduzir bastante o consumo através do uso do LED, tá? Então isso foi tendo essa evolução desde a incandescente, que não pode ser mais comercializada e não faz sentido ser usada, até
Aí você vem com a halógena, aí você veio depois com a fluorescente, que eles conseguiram criar uma lâmpada que fosse econômica, tá? Então tem essa aqui, ó, tem desse formato aqui, tá? Só que a fluorescente, ela tem mercúrio na composição. Então ela acaba sendo prejudicial à saúde no sentido de que quando quebra é altamente tóxico e, enfim, então para descarte não é um produto sustentável, tá? Fora que a iluminação perdeu muito com aconchego, porque você não conseguia trazer o efeito de iluminação que as incandescentes e as halógenas tinham, tá? Mas conseguia, por outro lado, a economia. E essa economia, ela é inegável, tá? Só que aí começaram a trabalhar outras tecnologias. Então, cada luminária, cada lâmpada, ela foi mudando a tecnologia ao longo dos anos. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Essa daqui também é um exemplo de halógeno. Muita gente falava de croica, mini de croica. Fofinha croica. A croiquinha aqui, ó. Essa croiquinha aqui, fofinha, ela nada mais, nada menos gastava 50 watts na sua conta de luz. Que linda, né? Então, gastava pra caramba, tá? Então, essas tecnologias elas foram sendo substituídas com o objetivo de tornar tudo muito mais sustentável, tá bom? Então, com isso surge o LED, certo? Com isso surge a lâmpada de LED. A lâmpada de LED e surge aquela lâmpada bulbo, que é essa lâmpada aqui, só que aquele modelinho LED, tá? Então, a partir disso, a gente acaba tendo essa nova tecnologia. O que é o LED, na verdade? O LED é um chip, o LED é um equipamento. Então, a gente tem que tratar o LED como se fosse um equipamento. Imagina um computador, tá? Esse computador ligado ali horas e horas a fio. O computador, ele não tem ali, né, uma coisa que a gente chama de cooler, né, que faz essa ventilação, tem uma ventoinha, um negócio que fica ali para não deixar ele aquecer, certo? Então, muita gente fala, o LED não esquenta. E aí fala, aquela antiga queima a mão mesmo, porque ela esquenta, ela dissipa o calor por ela mesma, aqui, certo? Na composição dela. Essa é outra aqui também. Essa aqui também queimava a mão, tá? Você pega assim, o bocal tá pelando, aqui tá pelando, né? Agora, o LED, o que aconteceu? O LED é um equipamento, então ele, realmente, onde está a fonte de luz, normalmente ele não esquenta. Você coloca a mão nele e ele não esquenta, tá? Então ele é muito mais seguro também, inclusive para ambientes onde a lâmpada vai estar exposta, né? Criança, alguma coisa bota a mão, né? Tem que ser LED para não acontecer esse tipo de coisa. Fui inclusive no aniversário da semana passada e tinha uma loja, né, imensa, numa altura assim de 1 metro. Resumo, a criança de 1 ano e pouco, né? Tava no colo da mãe, pegou, botou a mão ali. E a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei lá no restaurante foi justamente essa lâmpada que tava ali. Eu falei, gente, isso aí vai queimar alguém uma hora, né? Então acabou queimando ali a criança e poderia dar uma queimadura até maior que se ficasse ali por mais tempo, né? Então, tomar cuidado com esse tipo de uso, né? Evitar quer dizer, evitar não usar, use LED. Que já é bem melhor, tá? Luminárias próximo ao piso, balizadores e arandelas. Então, tomar cuidado e usar de fato o LED que esquenta menos. Ele esquenta assim, ele esquenta onde está o dissipador de calor dele. Nossa, Silvia, o LED tem um dissipador. O LED tem um dissipador, tá? Essa aqui é a fluorescente, tá? Mas imagina que ela fosse uma bulbozinha, né? Que fosse uma bulbo, nesse formato aqui, o LED, que é aquela mais comum. Vamos usar essa daqui mesmo, essa halógena aqui. Minha caixa de lâmpada tá no outro quarto. Aí aqui, essa
essa luminária aqui, LED, vou mostrar a foto pra vocês. Mas o bocal, se você pegar o bocal de uma lâmpada de LED, ele vai te queimar, tá? Porque o dissipado tá tudo ali. Toda a cabeça, né? Pensando, tá ali naquele bocal. Então acaba queimando, sim, tem que tomar cuidado. Porque você tem que saber, na verdade, aonde que tá ali o dissipador. Porque é ali que esquenta, tá? E o LED, ele precisa de um dissipador porque ele é um eletrônico, né? Então ele precisa ter esse dissipador para ter um bom funcionamento. Então, qual o maior problema, né, da adaptação da nova tecnologia LED hoje foi justamente essa questão de você ter uma tecnologia totalmente diferente da que vinha se trabalhando, da linha que se vinha trabalhando, criando as lâmpadas, que foi uma tecnologia completamente nova que possibilitou não só criar lâmpada separada da luminária, e a própria luminária já iluminar direto, né? Já ser um equipamento completo. Então criou-se mais opções, mais possibilidades de soluções. Só que a nossa cabeça, a cabeça do consumidor, né, da pessoa que não quer saber, só quer saber da luz, da luzinha de iluminar, de apertar o botão e aquilo ali acender alguma coisa, sabe? Então eles trabalham muito com o que também a pessoa está acostumada. Então começou a criar lâmpadas de LED, ainda, tá? Para poder falar, olha, é legal, tá? Então começou a se criar lâmpadas de LED nos formatos das tecnologias antigas para poder fazer essa substituição na cabecinha das pessoas gradativamente, certo? Então, gente, pensa o seguinte, antes de eu começar a mostrar fotos de algumas aberrações para vocês, eu separei uma foto aqui, eu queria que vocês entendessem isso, né? Que nós estamos passando por uma transição, tá? Da tecnologia, para não ser um choque muito grande. Então, é por isso que começaram a colocar essas lâmpadas. Até porque, muitas vezes, a pessoa tem uma luminária e precisa só trocar a lâmpada. Então, essa questão do só trocar a lâmpada, só quero trocar a lâmpada, a cultura do trocar a lâmpada, né? Ela vai perdendo força daqui pra frente. Mas ainda é muito forte e a gente precisa, né? É uma luta aqui, nossa, de especialistas em iluminação, a mostrar pra vocês que não é pra ter medo, comprar produtos de qualidade, claro, mas é uma tecnologia que está em transição, está em ascendência, está em crescimento, e a gente precisa colocar na nossa cabeça que a gente precisa pensar de forma diferente, deixá-la no passado essa outra tecnologia que trazia um outro design, que trazia outros efeitos. Então a gente precisa explorar o LED da maneira que a gente quiser. A gente tem todas as possibilidades. Eu vou compartilhar aqui uma foto com vocês. Ela já tá até aqui separadinha. Pra gente começar a se aprofundar aqui nos conteúdos. Eu vou diminuir meu rostinho. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a lâmpada de LED bulbo, tá? Tem um amigo meu que fala que eu explodi a lâmpada, não é tipo isso. Pra vocês entenderem como é que é dentro. Alguém aqui já abriu uma lâmpada pra ver como é que é por dentro? Ela é assim, uma estrutura, ela vem o bocal aqui embaixo. Tá vendo ali o soquete, né? O soquete é 27, que é esse padrão, né, dessa que a gente tá falando aqui, o soquete é 27, que é o mais comum e que você se adapta a qualquer luminária praticamente, né? A maioria das luminárias. Aí, na lâmpada de LED, se vocês observarem, toda a parte de baixo dela, ela não é como essa antiga aqui, toda inteira. Aqui na parte de baixo ela é fechada, né? Ela é toda fechada. Por que ela é fechada? Porque ela tem ali todas aquelas coisas do equipamento que ela é, né? Ela é um equipamento. Então ela tem até uma plaquinha ali, ó como parece um mini computador. Tem uma plaquinha, tá? A gente tá falando de computador, mas sim, a gente tem produtos agora que a gente fala endereçáveis. É tipo uma rede, né? Então você consegue passar ali
rede. O produto tem lâmpadas que funcionam via Wi-Fi. Por que funciona via Wi-Fi? Porque ela é um equipamento, gente. Por isso, possibilitou isso também pra gente. E você pegar um controle que você fala, Alexa, ligar a iluminação e a iluminação se acender, sabe? Então, precisam, né, vestir disso. Então, ali dentro você tem tudo ali dentro. Tem o drive, que é um transformador que você transforma o chipzinho, que é da onde sai a luz exatamente, é um chip. Para transformar esse drive, ele transforma a tensão de rede, né? Ali 127 ou 220 para 12 volts e 24 volts. É importante a gente trabalhar sempre com LED de baixa tensão mesmo. É melhor opção porque são equipamentos instáveis, então para aumentar a durabilidade e tudo mais é importante a gente trabalhar dessa forma, tá? E aí aqui a gente tem essa lâmpada, tá? Então eu trouxe aqui essa imagem para vocês verem como é que é a lâmpada por dentro, tá? Então começaram a fazer essas adaptações. Aqui tem outra lâmpada, tá vendo ali a parte de baixo é fechada, aí só aquele né, aquela partezinha de cima acaba saindo a luz. Então eles adaptaram o equipamento LED, né, na lâmpada bulbo, porque a gente estava acostumado com esse visual, esse design aqui. Só que o efeito é totalmente diferente, a luz é diferente, você não consegue aproveitar o máximo de luz. Aqui ele separa, né, ó, tem a parte do chip de LED, que é onde sai a luz, a placa com os chips, tem o drive que transforma, a tensão de rede, tem a base, né, que é o soquete ali, o E27. Então, olha lá, tá vendo? Isso tudo ele é montado, aí você compra e você adapta ali no teu, às vezes na tua luminária que você tem. Aí o que acontece? Isso aí você coloca ela, esse tipo de luminária, esse tipo de lâmpada, numa luminária que você tem, tá? Então, como eu estava falando, ela já não tem mais ó, ela não tem mais esse corpinho todo saindo luz. Então, dependendo da luminária, vai ficar a parte sombreada, não vai se iluminar por completo. Você vai estar achando que vai dar um efeito que dava antes, mas não vai dar, você se frustra, entendeu? Porque tudo para poder, ó, pro pessoal ir devagar, tá? Tudo na transição. Essa lâmpada aí é uma lâmpada, olha isso, gente. Tudo pegaram os chips de LED, colocaram dentro desse local, certo? Só para você conseguir substituir na luminária que você tem pela antiga fluorescente. Então você tinha fluorescente, que era desse formato. Ah, não, é só trocar a lâmpada, né? Então vocês precisam mudar a mentalidade que não é só trocar a lâmpada, né? É importante você trocar a tecnologia. A gente está falando de sistema de iluminação, né? A gente está falando de um sistema. Pensar isso como um todo, tá? Então ali dentro, na basezinha, você tem toda aquela engenhoca que vocês viram na outra lâmpada. E ali, só que esse tipo de lâmpada não tem dissipador de calor. Vocês viram que a lâmpada estava explodida antes? Não tem dissipador, não ventila. Então o que isso acontece? Esquenta muito ali dentro e a lâmpada ela perde eficiência muito rápido. Então a durabilidade da lâmpada de LED ela acaba sendo pequena, que não era para ser. Era para durar aí não sei quantas mil horas. Acaba danificando o equipamento porque o equipamento não tem como ventilar, porque é uma tecnologia que não foi pensada para isso, tá? Não tem como você fazer. Então, já digo de antemão que a composição lâmpada, você tem uma luminária já, você quer trocar, pensa direitinho, pensa se vale a pena, porque às vezes a lâmpada também é cara pra caramba, entendeu? Às vezes é melhor você trocar por uma luminária mesmo, que ela toda... Isso aqui é uma aberração, gente. Isso aqui, por favor, né? Horrível, tá?
não aproveita nada, nada, nada de iluminação dessa forma. E aí eu trouxe também para falar com vocês, essa luminária é muito usada em áreas de escritório, né, corporativo, que ela tem umas aletas para trazer um conforto ali, visual, né, que antigamente usava aquelas fluorescentes tubulares, aquelas lâmpadas compridinhas, né. E aí você tem, colocava aí, né, aproveitava a luminária, só que muitos escritórios estão sofrendo porque não passam no crivo da segurança do trabalho quando vai fazer ali o cálculo, alguma coisa, não passa no cálculo mnemotécnico mínimo necessário para área de trabalho, que tem que ter. Por que não, gente? Porque a lâmpada de LED, você colocar essa lâmpada tubular LED, uma luminária antiga, você tem que fazer uma adaptação para ser usado num produto, numa luminária, não foi pensado em conjunto. Então essa lâmpada, ela muitas vezes ela se perde, não consegue fazer essa refletância, né, ali na parte de cima, não consegue aproveitar toda a luz que sai da lâmpada. Toda a luz que sai da lâmpada não é aproveitada. Por quê? Porque produtos foram pensados separadamente que você pegou e colocou, né? Igual você pegar um computador antigo, querer trocar uma peça, mas aquela peça já não existe mais, então você tem que procurar uma adaptação. É isso que tá acontecendo, né? Você quer aproveitar ali o corpo, mas esse corpo, ele não tá mais adequado, ele não tá mais. Ele precisa ser pensado em conjunto para que ele funcione de forma mais eficiente, né? A gente está caminhando para um futuro aí cada vez mais sustentável, mais eficiente. Então a gente tem que mudar a mentalidade. Eu tô aqui, ó, suando com vocês por conta disso. Então, já existem luminárias no mercado com essa tecnologia, já vem prontinha, porque foi toda testada. Optem por elas, tá? Para corporativo. Elas vão conseguir uma intensidade, um fluxo luminoso muito maior para você do que se você substituir com as lâmpadas. Pode ser que você substitua as lâmpadas e não atinja o resultado que você precisa por norma. E aí você vai ter que gastar mais ou botar mais luminárias. E aí estragar visualmente o seu teto, certo? Ou vai ter que trocar por novas luminárias. Então a indústria já tem desenvolvido no mercado luminárias de LED com esse design, toda ela completinha. Então vale a pena fazer, tá? Vale a pena. A gente tem aqui, ó, já começou também a aparecer aí agora, né? Depois das luminárias básicas, dessas corporativo, uns embutidos que eu vou mostrar pra vocês também. Agora a gente está entrando numa nova linha que abajur direto, sem lâmpada, o abajur todo ele se liga, ele não tem lâmpada, ele é uma luminária, ele é um luminária integrada que a gente fala. Olha, esse daí é um exemplo, tá vendo? Ele tem as temperaturas de cores que você pode pedir, na temperatura de cor que você quer, ou seja, a cor da luz, e aí você tem ali, tá? Ele é uma luminária, você não tem que ficar trocando lâmpada, certo? Então ele tende a ser mais eficiente, porque foi pensado num conjunto, como que essa luz vai sair, como é que essa dissipação desse calor vai ser realizada. Muitas vezes aproveita o próprio equipamento, a própria luminária para fazer essa dissipação. Então super melhor, tá? Aqui a gente tem um embutido que eu separei para vocês, são bem comuns, né? Então, esses embutidos a gente tem, muita gente acha, tenta, que a luminária separada da lâmpada vai ficar mais barato você comprar a lâmpada e luminária. Só que tem muito embutido como esse
que você compra separado e paga mais caro, às vezes o dobro, tá? Então tomem cuidado. Quando eu fui separar os produtos lá para dar o treinamento na Leroy Merlin, inclusive, eu vi isso, né? Eu levei para mostrar pro pessoal a diferença entre a luminária integrada e a luminária e lâmpada, né? Daria um efeito parecido, porém a durabilidade. E foi um produto que você comprar ele todo junto, todo unificado, né? Você comprar um produto que tem uma garantia alta, ele foi um produto testado todo por igual, né? Então, na maioria ali das vezes, vale muito mais a pena, porque foi pensado tudo em conjunto. Você não ficou ali montando peça, adaptando, certo? Então, esse daí é um exemplo do tipo de coisa que você pode comprar separado ou junto. A gente tem aqui um exemplo. Isso é uma high bay, tá? Ai, o que é uma high bay? É uma luminária, tá? Muito usada em áreas industriais, de pé direito muito alto, onde você precisa ter uma boa iluminação. E essa high bay, ela tem um fluxo luminoso muito forte, e ela tem atrás, toda essa parte trabalhada ali atrás dela, então aquilo ali é o dissipador de calor. Quanto mais essa luminária iluminar, maior terá que ser o dissipador de calor para que essa luminária respire e não superaqueça e venha a deixar de funcionar, entendeu? Então essa muito usado em depósitos de supermercados, em depósitos, né, coisa da área industrial mesmo, fica lá no alto, mais de, né, 10 metros de altura e consegue iluminar bem. Eu fui no depósito até da Interlight, que é uma fabricante de luminárias e lâmpadas também, mas ela, né, tá bem nessa de luminárias. E ela, no depósito, tem várias high bays, né, para poder você conseguir iluminar ali, mas mesmo tamanho do depósito bem grande, e eu contei umas 50, assim. Mas se fosse da outra tecnologia, ia ser umas 4 vezes mais, com certeza. Então você consegue ter essa parte assim bem resolvida, sabe? Tem esse outro tipo de luminária também integrada. Tem vários, né, gente? Eu separei aqui só pra dar um gostinho pra vocês. Então, ó, cara, tem um chip ali em cada. É uma luminária que foi pensada, todos esses ângulos saem, faz uma luz assim, essa. Tem ela sozinha, tem uma luminária, dependendo ali do fluxo luminoso daquele chip que você coloca, né, do conjunto que você coloca, você tem um resultado, um pacote de luz muito maior. Então, sim, a tecnologia está muito avançada já. A gente precisa se acostumar com esse novo, certo? E a gente tem esse da outra aqui também, ó, que é esse embutido também, que é para grandes alturas. Ó, é uma luminária. Vendo, ela tem ali um chip no meio, amarelinho, dali que sai a luz. E aí você tem, como é um chip só, é um cob, né, que ele é um tipo de chip ali maior, que concentra tudo a saída de um lugar só. E você tem ali as lentes, né, que vão dar os efeitos, as soluções. E você tem atrás, ali no preto embaixo, né, que é onde você tem essa ventilação ali, ó, nessa dissipador de calor. É super importante ter esse dissipador de calor, né? Ah, Silvia, mas eu fui lá na loja e me indicaram isso aqui, ó, esses painéis. Eu coloquei lá na minha casa e ele tá piscando, não tem nem um mês. Gente, por que tá piscando? Normalmente esses painéis, tá? Eles são fininhos. Então é um produto que fizeram integrado, você tem ali a chapa de LED, mas você não tem
é, você não tem ali uma boa eficiência luminosa, tá? Muitas vezes por conta da posição da fita de LED que é colocado dentro dele, que ali dentro é fita de LED que tem. Então, dependendo da qualidade da fita de LED, da forma como é que ela é colocada, ela precisa ter uma boa dissipação em cima, que é para poder isso ventilar e não deixar que superaqueça. E aí, muito rapidamente, né, em 1, 2 meses, você tem ali um produto que vai ficar fibrilando, tá? E vai cansar a sua vista, vai dar dor de cabeça. Então evitem esses painéis, tá? Ao máximo na vida de vocês que vocês puderem. E optem por luminárias que sejam, que tenham ali essa painel de LED, né, que a gente chama. A gente usa e fica traumatizado e aí acha que a luminária integrada ela é pior, porque aí depois você não encontra um painel no mesmo tamanho para botar fechar o buraco lá no teu teto, aí você tem que chamar, enfim, vai ficar traumatizado porque é um produto que 99% das vezes não tem uma qualidade, então realmente ele vai queimar. Então, apesar de ser uma luminária integrada, eu aconselho vocês a usarem uma luminária que seja realmente uma qualidade interessante, tá? Bom, eu acho que eu compartilhei todas as imagens aqui com vocês que eu separei para conversar com vocês. Queria muito que vocês deixassem aqui os comentários, perguntas, tá? E eu vou depois comentar, respondendo lá. Ou até de repente semana que vem, na nossa próxima live, eu posso também dar uma pincelada e responder através de vídeo. Lembrando que a nossa live, a partir da próxima semana, a nossa live vai ser às quartas-feiras, 20 horas. Então estamos mudando, certo? Espero que vocês gostem e aproveitem mais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido esclarecedora, que eu tenha conseguido plantar uma sementinha ali quando o vendedor falar: ah não, leva essa daqui separado que é melhor, porque quando você quiser trocar a lâmpada, você troca. Sabe o que eu respondo pro vendedor? Não quero trocar a lâmpada não. O que você prefere? Ficar trocando lâmpada de 2 em 2 meses e voltando lá e ele vai fidelizar você? Olha que vendedor legal. Ou você prefere trocar aquilo ali de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos? O que você prefere? As luminárias aqui de casa, eu só troco ela de lugar. Vai me irritando, eu vou trocando. Aí eu vou botando uma aqui, agora eu troco pro outro ambiente. Não vou lá e compro. A não ser que eu queira acrescentar alguma coisa, né? Já se foram 8 anos. E durou 8 anos. Queimou um embutido meu. E é um LED, ó, antigo, tá? Que foi colocado na sala, na minha sala. E não é a luminária, porque ainda não existiam muito poucas luminárias e eram caríssimas. E agora tá começando, quer dizer, de 8 anos pra cá, né? Que a gente viu a evolução aí, como eu mostrei pra vocês. A gente já tem luminárias de bancada, já tem pendente, já tem abajur. Tudo luminária integrada. É o futuro que tá chegando, né? Tá chegando rápido. Então, 8 anos atrás era difícil encontrar aqueles embutidos que eu mostrei pra vocês. Que fossem somente de LED, tudo ele uma luminária. Então eu dei preferência a comprar uma lâmpada, que é uma lâmpada que ela tinha um dissipador nela. E aí, ó, a durabilidade, ó, muito boa. Em contrapartida, as lâmpadas bulbos, né, que são desse modelinho aqui, porém LED, que eu precisei comprar para botar na luminária que eu comprei, baratinha, eu já troquei umas 2 vezes, tá? Não ilumina muito bem e eu raramente acendo elas. Raramente, porque eu sei da eficiência delas, então acabo nem usando muito elas lá na sala, não. Acabo usando as outras. Então, assim, foram 8 anos, né? Numa tecnologia que ainda tava o LED engatinhando e que agora, uns 2 meses atrás, queimou uma lâmpada.
porque ela deixa de funcionar. Eu peguei de um outro ambiente e botei lá no lugar pra não ter que, né, mexer muito. E assim eu vou adaptando aqui, mas realmente é muito duradouro, né? O outro apartamento que eu morei antes e tá alugado também. E deixei as luminárias lá. E mais de 10 anos. E difícil, né? Dá problema, assim. Então, gente, optem por produtos integrados, tá bom? Sem medo, tá? Escreve aqui embaixo pra mim se você perdeu esse medo. Quero saber, por favor, por favor. Tá bom? Ó, semana que vem, então, a gente volta aqui pra falar de iluminação, tá? Quiserem sugerir temas sobre iluminação? Também deixem aqui nos comentários que a gente retorna, tá bom? Ó, um beijo pra vocês. Tenham uma excelente semana e vamos croquisar.